giving it my bestest, and nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my time to win some or learn some, but I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm yours. Grande mestre Pedro Barreto, uma honra, mestre. Relembrando aqui, Jason Mraz marcou a nossa vida. Sempre que eu ouço qualquer canção dele, me remete àquele nosso tempo de batalha. Olá, Tamires. Vamos lá, meus amigos, vamos convidando os seguidores. Vamos falar aqui sobre restituição de ICMS na energia elétrica. Turde é o tema da moda. É o tema da moda. É isso aí. A galera está empolvorosa, querendo saber a fundamentação, como é que funciona. Assunto seríssimo. TJ estão jogando improcedente. Vamos comentar sobre isso, Emerson. Fique tranquilo. Vamos comentar isso de forma muito tranquila. É verdade, muita gente ganhando esse grande furo. Vamos comentar aqui, grande mestre Pedro Barreto. Vou explicar como é que calcula, fique tranquilo. Vamos abordar aqui com bastante tempo, calma, didática, tranquilidade. Vamos trabalhar aqui desde a fundamentação. Com certeza, Pedrão. O STJ continua a jurisprudência toda favorável ao contribuinte. Vamos comentar isso aqui. Já vamos aqui virar aqui. Musiquinha tá boa? Me socorri aqui, ó. Deixa eu virar. Isso, me socorri aqui, já deu para perceber que eu tô no quarto de Juju, né? Ela tá vendo lá os programas dela na sala, a mulher tá no quarto, e eu falei, vou me socorrer, vou me trancar aqui no quarto de Juju para poder falar com a galera aqui sobre a restituição de ICMS na energia elétrica, ok? Então, primeiramente, é o tema da moda, como o Pedrão aí já comentou, é o tema que tá bombando. E vou dizer para vocês, tem muita gente trabalhando de forma errada essa temática. Primeiro, esse tema, essa ação é de viés tributário. Tem muita gente fazendo, sabe o quê? Pedindo, Pedrão, a restituição em dobro, igual no direito do consumidor, pedindo dano moral. Então é colocando no polo passivo a concessionária, é uma ação tributária. É uma ação tributária de restituição de ICMS. O polo passivo é o ente tributante, no caso, os estados. Então, já adiantando, a galera está empolvorosa aí. O seguinte, alguns tribunais caçaram as liminares, tal. Pessoal, isso era de se esperar, é uma questão política. O impacto no orçamento, o impacto econômico, logicamente, os governadores utilizaram do seu poder político de persuasão para conversar com o pessoal do TJ, a presidência, devido à questão do impacto. Mas no STJ continua a jurisprudência muito firme a respeito. Então é muito importante, muita gente desanimando, como já era soprar o pinto, se não me engano, que a advocacia não é profissão para covardes, né? Não é para covarde. Não consegui na primeira instância, não consegui no TJ. Tem STJ e tem STF. Tem STF, então, mas é o grande boom. Eu vou mostrar aqui passo a passo. Pedrão, lá em cima, as turmas 1, 2, a Corte Especial, está tudo lá a favor do contribuinte. E nós vamos demonstrar aqui, inclusive pela jurisprudência, inclusive analisando a Constituição, analisando a questão do CONFAS, de convênio, a Lei Candir, é muito favorável, não tem lógica a cobrança do ICMS, utilizando como base de cálculo também a TUST e a TURD. E a TUST e a TURD é só
Vou explicar o que é daqui a pouco, mas é só um ponto, porque também eu sempre falo também, Pedrão, isso aí que eu aprendi contigo. A advocacia tributária é para especialista. Não dá para você chegar, vou fazer uma açãozinha tributária. Ou você sabe ou você não sabe. Senão é bomba. Senão é bomba. Porque é algo muito específico e logo onde querem se meter no ICMS. ICMS é pau para dar em doido, é um negócio complexo. Então, vamos comentar, vamos entrar no assunto, vamos lá. Vamos convidando os seguidores, muito coraçãozinho aí na tela. Tuxitude é só o início, é só um ponto. Porque temos também questão da seletividade, tem uma questão também do chamado SBT, o sistema de bandeira tarifária, aquela bandeira verde, amarela e vermelha que muda ali o valor da sua conta de energia elétrica. Lá em cima também já se decidiu no STJ que também não incide, não deve fazer parte da base de cálculo o sistema de bandeira tarifário. Tem muita coisa que nós vamos comentar. Tuxitude é um dos pontos, ok? Primeiramente, professor, em média, qual é a média de restituição? Qual é a média que a minha conta, a conta do meu cliente, de fato, ela diminui? Pessoal, depende muito, depende do estado. Como estamos falando para o Brasil, para todos os estados, vai depender muito da alíquota do estado. A média é o seguinte, de 7% até 15% a conta de energia elétrica, ela diminui, sendo acolhido essa questão da TUST, da TUG, do sistema de bandeira tarifária, da seletividade, até 15%, Pedrão, até 15%. Então, você nota que imagina, pessoal, você pegando uma empresa. Bom, Pedro está aqui, meu mestre, meu coach. É uma alegria, uma das minhas maiores alegrias num curso que eu gravei, Coaching Prática Tributária, é que dentro dos cases de direito material que eu trabalhei ali 2 bloquinhos, 1 hora falando desse tema. Uma aluna do curso me mandou, sabe o que? A cópia da energia elétrica de uma empresa que ela conseguiu. R$150 mil por mês. Por mês, imagina isso. R$150 mil por mês, Pedrão. Bota isso vezes 60. Temos aí 1,5 milhão vezes 6. Nós temos 9 milhões. 9 milhões. Calcula aí 9 milhões de energia elétrica diminuindo 15%. Você tem para mais de 1 milhão aí de restituição. E o teu honorário, vamos supor de 20%, 30%, você vai ter 200, 300 mil reais de honorários. Então, quer ser tributarista, Patrícia? Bem-vindo ao mundo VIP de direito tributário. Então, a honorário, você vai negociar, né? 20%, normalmente 30%, mas com uma empresa dessa tem negociação. E, Pedrão, para minha alegria, com pouco tempo depois, sabe o que ela me mandou? A cópia da liminar. Ela conseguiu a liminar. E como ela cobrou no horário? Seguinte, ela cobrou, sabe o que? Ela cobrou, vai cobrar no final, logicamente. Na liminar, ela cobrou os 6 primeiros meses, a diferença do que se pagava anteriormente e do que vai pagar. Então já vai pegar um dinheiro na mão e no final vai pegar 20%. Cara, isso é sensacional. Uma aluna mandar isso para você te agradecendo. Pô, é hora de fazer o pé de meia. E vai modular, Pedrão. Lá em cima eles não modulam efeito nesse estado. A questão é a crise econômica. Tem que estar. A galera tá o seguinte, olha, não sei porque o TJ não está liberando, estou perdendo em primeira instância. Pessoal, isso é tema que vai chegar lá em cima. Pré-questiona, deixa tudo preparado. Pô, não pode ter medo. Não pode ter medo disso. Não pode ficar pensando. É uma ação para fazer a vida. É uma ação aí você pegando empresas, condomínios, como o Pedrão falou, condomínio. É para bombar. Ok? Mas vamos na fundamentação? Vamos trabalhar. A fundamentação é algo assim,
né? Aqui embaixo vai ter a questão política, não adianta. Aqui embaixo vai ter a questão política, os estados estão quebrados, vão dizer, vou receber em precatório, eu nunca vou receber. Não é somente a opção, tem a opção de compensação. Alguns estados estão conseguindo, sabe o que? Compensar na própria conta de energia elétrica. É algo, tem que pré-questionar, senão não consegue lá em cima, né? Dano moral, não tem conseguindo dano moral, não. Pessoal, vamos segurar um pouquinho para eu entrar aqui no tema. No final a gente bate um papo aqui tranquilo. Essa questão, como é que consegue as 60 contas? Tem estado que você consegue, tem estado que você não consegue. Pessoa física é de um jeito, pessoa jurídica é de outra. Tem concessionária que só libera 12 meses. Outras te cobra R$ 2,50 por conta e libera todas. Mas tem empresa, por exemplo, de perícia, que faz todo o processo para você. Que faz todo o processo, te entrega pronto, planilhado, tudo prontinho, para você colocar ali, só acostar no teus alços ali na tua petição inicial. Então, é algo tranquilo que eu vou explicar mais à frente, ok? Então, o seguinte... Vamos lá, vamos começar aqui trabalhando o que é essa questão da tarifa do sistema do uso de transmissão e de distribuição. Município, não, é do Estado. Mas vamos lá, foca aqui. Primeiro, nós temos que diferenciar aqui a princípio uma questão mais técnica da energia elétrica. A questão dos chamados consumidores livres e consumidores cativos. Os consumidores livres são aqueles que estão conectados à rede básica de energia elétrica. É a energia que normalmente você utiliza. Quando, por exemplo, você conecta ao sistema de distribuição aí da concessionária do seu estado, dentro desse bojo de consumidor livre, nós temos aí a incidência, a questão da taxa, da tarifa do sistema de uso de transmissão e distribuição de energia elétrica. Primeira coisa, pessoal, o primeiro erro, o seguinte: não é a TUG e a TUSH que é equivocada, que é ilegal. Não há problema na cobrança da tarifa do sistema de uso de transmissão e distribuição. É utilizar ambas, a TUG e a TUD, dentro como elemento da base de cálculo ali do ICMS. Não é a cobrança da TUG e da TUD. Primeira coisa é essa. Muita gente dizendo o seguinte, que a TUG e a TUD é ilegal, é inconstitucional. Não é. É utilizar como dentro da base de cálculo a TUG e a TUD, ok? Então, fique atento. Então tem um consumidor livre e tem um consumidor cativo. O consumidor cativo são aqueles que adquirem a energia de um distribuidor local de uma forma compulsória. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, nós temos aqui na capital a Light. E tem ali, você não tem uma concorrência. Niterói, eu acho que é ampla. Então tem uma variação, são os consumidores cativos. Os consumidores livres, que comentamos anteriormente, eles podem contratar, comprar diretamente de outras empresas, por exemplo, de geradores, de empresas que geram a sua própria energia. Nós temos, por exemplo, a energia solar, por exemplo, e podem, dentro desse ambiente de contratação livre, os consumidores livres têm essa possibilidade. Normalmente, grandes empresas. Já o consumidor cativo, os réis mortais ali, que tem um distribuidor local que, de forma compulsória, você paga a tarifa regulamentada e você tem a sua energia elétrica. Então, em virtude desses contratos, tanto de transmissão como distribuição ali da energia elétrica, nós temos a TUG e também a TUSH. Nós temos ambas aí. Não é a TUSH e a TUD que é ilegal, que é incondicional, ok? Vamos lá, continuando. Vamos lá, quem não convidou os seguidores ainda, convide os seguidores e vamos bombar isso, vamos arrebentar, vamos colocar para explodir essa transmissão aqui, que tem muita coisa boa aí para nós comentarmos. Então, essas tarifas, elas não se confundem. Essas tarifas não podem ser confundidas com mercadoria para fim de tributação do ICMS. Apesar
dos estados, vamos ver daqui a pouco, incluíram a TUJ e a TUJ na base de cálculo do ICMS através de um convênio 117 de 2004 e 195 de 2005, então esse convênio, vamos verificar daqui a pouco, é incondicional. Vamos analisar que esses convênios estão eivados de inconstitucionalidade. Primeiro, vale atentarmos aqui, primeiramente, na Constituição. O ICMS é o imposto incidente sobre as operações relativas à circulação de mercadoria. O que nos interessa aqui é esse corte do ICMS, com fulcro no artigo 155, inciso 2 da Constituição. Então, há 3 vocábulos chaves na incidência do ICMS: operação, circulação e mercadoria. A palavra operação, ela se refere ao que é uma transação mercantil, e é algo muito importante dentro desse bojo que vamos comentar sobre a TUJ e a TUJ. A circulação, por sua vez, sugere o quê? Não é simplesmente uma circulação física. A circulação sugere uma transferência de propriedade, ok? Não bastando, como o STJ, STF já se posicionaram, não basta um mero deslocamento físico do bem para ser caracterizada a circulação para a tributação do ICMS. Transferência de propriedade. Perfeito. E mercadoria implica uma relação negocial que dentro ali é exercida a mercância com habitualidade. Então, dessa forma, a energia elétrica ela foi considerada, logicamente, uma mercadoria para fim de incidência de ICMS. A própria Constituição, no artigo 155, parágrafo 2º, no inciso, se eu não me engano, no inciso 10, a linha B, no seu parágrafo 3º, nós temos ali que para fins de tributação do ICMS, a energia elétrica é considerada uma mercadoria. Perfeito? Já dentro do bojo da Lei Candir, a legislação tributária, a lei complementar que rege o ICMS, no artigo 12, no seu inciso 1, nós temos lá que o fato gerador do ICMS ocorre com o quê? Com a saída da mercadoria do estabelecimento do contribuinte, e que o imposto deve ser exigido quando ocorrer o quê? A transferência efetiva da titularidade da mercadoria com a respectiva o quê? Entrega definitiva do bem ao destinatário. Perfeito? Tranquilo? Então, sendo assim, para que possa ocorrer a exigência do ICMS, deve-se identificar a ocorrência da situação que se caracterize juridicamente como uma operação relativa à energia elétrica como mercadoria constitucionalmente assim qualificada. Então, para a exigência do ICMS, deve haver o caráter negocial, a transferência de propriedade e a existência de uma mercadoria. Perfeito? Tranquilo. Mas, dentro dessa linha que estamos traçando, uma das hipóteses de incidência do ICMS sobre energia elétrica é o consumo efetivo de energia. Pessoal, até aqui não tem nenhum problema. A incidência do ICMS sobre o efetivo consumo do destinatário é condicional, é legal, não há vício nenhum a incidência do ICMS sobre o teu consumo de energia elétrica, porque a energia foi qualificada condicionalmente como mercadoria, e aquilo que você consome de fato de energia, ali de fato deve incidir a alíquota do ICMS. Perfeito? Não há nenhum problema aqui. O problema é a composição da base de cálculo do ICMS. O que é a base de cálculo? O seguinte, a base de cálculo ela é composta de elementos. O somatório do elemento 1, 2, 3, no caso concreto depende muito de cada imposto, mas aqui, por exemplo, do ICMS, nós temos vários elementos que compõem a base de cálculo do ICMS. Aqui a base de cálculo, de acordo com a Lei Candir, é o teu consumo, o seu consumo efetivo da energia elétrica.
Mas quando se inclui nessa base de cálculo outros itens que não são de fato ali o teu consumo, traz vício a essa base de cálculo. Se eu tenho uma base de cálculo de acordo com a Lei Candy, que é o meu consumo, e eu, para alargar a base de cálculo, eu também insiro na base de cálculo o que o consumidor paga a título de TUJ, sistema de bandeiro tarifário, a questão da seletividade, eu vou alargar a base de cálculo. Se, por exemplo, a minha conta de energia elétrica do meu consumo de fato, R$200, mas quando acrescenta TUJ, sistema de bandeiro tarifário, se está se adequando à seletividade, se ou não, minha conta pula para 400. O que deve incidir a alíquota do ICMS do meu estado é sobre de fato a minha utilização, meu consumo efetivo de energia, e não os R$400 alargando a base de cálculo. Isso que torna a cobrança, por exemplo, da TUJ dentro da base de cálculo do ICMS incondicional e ilegal, ok? Então, de acordo com a Lei Candy, o que deve ser a base de cálculo é o teu real consumo, ok? Então, rememorando com você, não é a TUJ e a TUJ que é incondicional, é utilizando a TUJ dentro da base de cálculo do ICMS, como também o sistema de bandeira tarifária, como eu comentar daqui a pouco, questão da seletividade. Então, qual é o grande problema? Saindo um pouco da teoria, daqui a pouco nós vamos falar dos cases do STJ. Inclusive, pessoal, anota aí, e eu vou depois colocar aqui. Quem não me segue nas redes sociais, o meu periscope aqui é Prof. Kleber Barros. Prof. Kleber Barros aqui é o meu periscope. Quem foi convidado aí por todos, pelo professor Pedro Barreto. Quem não me segue ainda aqui é Prof. Kleber Barros. Será um prazer tê-lo no meu hall de seguidores. Meu Instagram é Kleber Barros Portal F3. Será um prazer tê-lo também lá como um dos meus seguidores. Estamos chegando a 35 mil seguidores lá no Instagram. Vai ser um prazer tê-lo lá no Instagram, Kleber Barros Portal F3. Facebook, eu tenho minha fanpage com quase 10 mil seguidores, Kleber Barros, e meu perfil pessoal está lotado, Kleber Barros. Mas temos também o meu perfil 2, Kleber Barros 2, algarismo romano, que você pode mandar sua solicitação de mensagem, ok? E grande Rodrigão Pérez, um dos homens aí que mais sacam sobre a restituição da energia elétrica aí no Rio de Janeiro, meu camarada aí, show de bola. Um prazer aqui estar com vocês. Isso, obrigado quem está colocando. E agora, a dica. Eu estou com um site. Vou virar aqui para mostrar para vocês. Ó, é www.professorkleberbarros.com www.professorkleberbarros.com. Ó, quem está assistindo essa live, eu vou oferecer aqui um presente para vocês. Basta você ir no meu site www.professorkleberbarros.com. Lá no final, ó, tem uma parte Entre em Contato. Lá é o seguinte, você vai colocar seu nome, seu e-mail, o assunto você vai colocar presente Periscope, ok? Você vai se cadastrar, nome, e-mail, e o assunto será presente Periscope. Que ainda hoje eu vou mandar para você, sabe o que? Vou mandar para você uma jurisprudência sobre esse tema. Vou mandar para você alguns arquivos na jurisprudência muito forte sobre esse tema da TUJ, ok? Então, mas tem que ir lá no meu site www.professorkleberbarros.com, se cadastrar, que automaticamente, depois de eu jantar, logicamente, aqui após a live, na madrugada eu envio para todos que se cadastrarem esse presente aí de jurisprudências selecionadas desse tema, ok? Vou voltar aqui. Ok? Show de bola, né? Então se cadastra lá no meu site, segue na rede social, tem muita coisa boa por aí, ok? Já vi várias pessoas dizendo aí, professor, eu estou com dificuldade de identificar. Pessoal, tem que estar ligado em quê? Estamos falando
estamos falando a nível nacional. Então, se não me engano, nós temos mais de 100 concessionárias de energia elétrica. Então, não há muito um padrão. Você pega uma conta de Minas Gerais, do Rio de Janeiro, de São Paulo, capital, do interior, do Nordeste, do Norte, tem concessionária que coloca lá de forma muito clara: TUSD e TUSD. TUSD e TUSD. Está lá claro, você sabe quanto você pagou de TUSD e quanto você pagou de TUSD. O que é isso? Vamos lá. Vamos supor, nós temos a hidrelétrica de Itaipu. Se não é a maior do mundo, é uma das maiores do mundo. Como é que essa energia elétrica chega aqui? Tem as torres, não tem aquelas aqui em casa, porque não dá para mostrar aqui. Dá para mostrar de dia, tem uma torre de transmissão gigantesca próxima aqui de casa. Próxima assim, né? Num morro próximo aqui. Então, ela chega através das torres de transmissão, por exemplo. Então, essa transmissão é necessária. Então, você paga a TUSD para que essa energia elétrica, por exemplo, trazendo um exemplo de Itaipu, chegue aqui na minha casa, no Rio de Janeiro, por exemplo. A taxa do uso ali de transmissão, do serviço de transmissão e distribuição. Mas quando chega, por exemplo, no Rio de Janeiro, aqui na capital, na Light, tem que chegar à minha casa. Nós temos os postos, não temos os postos de energia elétrica? Então é a distribuição para chegar na minha casa. Então eu pago a TUSD e a TUSD, não tem nenhum problema relativo a isso. O problema é quando eu vou inserir isso na base de cálculo. Quando for incidir o imposto, eu vou pagar mais ICMS. Ok? Como eu tenho que verificar? Algumas contas, como eu falei, está muito claro, está lá. TUSD. Pronto, você calcula tranquilamente. Outras mudam o nome, muitas gostam de usar ESUD. Encargo do sistema de uso de transmissão, de distribuição. Somam a TUSD e a TUSD. Outros estados nem colocam. E como vai trabalhar isso? Tem que identificar, né? Tem que identificar na cobrança, onde é que está. Como é que eu faço para calcular? Pessoal, você pode calcular numa tabela simples. Você pode calcular numa tabela simples. Rodrigão, lembrando aí, a EURG também utilizam essa nomenclatura. Uma tabela Excel simples. Dependendo da demanda, você pode contratar uma perícia. E as contas de energia elétrica, como é que eu faço? Pessoal, depende muito. Algumas concessionárias você consegue até 12 contas pelo site. Outras você tem que pagar R$ 2,50 por conta. E ainda não está planilhado ali o que é TUSD, o que é TUSD, sistema de bandeiro tarifário, isso não tem claro. Então, mas como é que é? Então, assim, eu não vou conseguir. Pode, o doutor Wagner Sobral colocou aqui, na vara fazendária, por exemplo, pode ficar para o final. Pode deixar para o final isso daí. Você pode o quê? Não, a concessionária não quer me liberar as contas. Você pede essa exibição de documentos, já numa liminar. O que já pede para aqui, como é que você vai calcular se a concessionária te traz obstáculos relativos a isso. Uma cãibra agora. Até quando fala nisso, até a cãibra vem. Meu Deus, deixa eu esticar a perna aqui. Então, pessoal, esse obstáculo você vai superar. Você vai superar. Se não conseguir administrativamente, você vai pedir em juízo. Você vai pedir isso na fase de liquidação de sentença. Você vai ter todos os cálculos. Qual é o prazo? Repetitória do direito tributário, os últimos 5 anos. Os últimos 5 anos você vai pedir a restituição ali. Juizado de fazenda pública depende muito do estado. Tem estado que aceita, considera competente o juizado fazendário, outros estados não aceitam. Então isso depende muito, tem que verificar a jurisprudência de cada estado, ok? Então tem estado que você consegue, questão de liminar, tem estado que você consegue, tem estado que você não consegue. É muito pela questão política. Alguns governadores estão vendo aí que a demanda está muito grande. No mundo real é esse, né, pessoal? Não é um mundo maravilhoso de Bob.
muitas das vezes tem essa interferência política, então cação liminar. Mas como eu falei, quem tiver medo não sai de casa. Advogado com medo, isso no Rio de Janeiro é a 11ª Vara de Fazenda Pública. Quem tem medo não sai de casa. No primeira instância estou perdendo, no TJ eu estou perdendo, tem um STJ, STF para quê? Para questionar, né? Como já mencionamos anteriormente. Isso, cara, uma grande empresa, a jurisprudência pode mudar? Pode, mas hoje ela é totalmente favorável. Você tem que explicar, não pode chegar igual o leigo e falar a causa é ganha. A causa é ganha. Não existe causa ganha. A probabilidade é muito grande. A probabilidade é muito grande aqui de você vencer. Se eu não me engano, aqui o doutor Rodrigo Pérez já me auxiliou aí. No RJ, no Rio de Janeiro, não tem sido aceito no juizado. Mas isso depende muito de estado para estado. Você tem que verificar. Ok? E qual a dificuldade do juizado, pessoal? A dificuldade do juizado é que você tem que levar tudo planilhado. Não tem questão de liquidação de sentença mais à frente, não. Você vai ter que levar tudo pronto. E nós vamos ver que isso é uma dificuldade. Principalmente para quem não tem muita intimidade com Excel, não tem muita intimidade com tabela. Ok? Então tem que estar atento a isso. Ok? Então, vamos voltar para cá. Tudo bem. Lembra que eu falei que tem um convênio do CONFAZ autorizando inserir a TUJ na base de cálculo do ICMS? Isso, um contador faz isso, um perito, entendeu? Você é advogado, meu amigo, a tua questão é a tese. E vou falar para vocês aqui, muitas das vezes o contador da empresa, ele vai criar dificuldade. Não, eu consultei na fazenda, e eles disseram que não, que essa tese não é acolhida. Meu amigo, você vai perguntar para o inimigo se está aceitando, se é bom devolver dinheiro para você, milhões? Pô, né, Rodrigo? Contador e advogado é perfeito. Pô, tu vai perguntar pro Lobo, ô Lobo, a Chapeuzinho Vermelho pode passear no bosque? O Lobo vai dizer que vai, pô. Então tem que estar preparado. O advogado não pode ter medo de não. E tem que explicar pros empresários aqui, ó, a jurisprudência. Primeiro, o advogado, o empresário gosta de saber o quê? Doutor, quanto eu recebo disso? Quanto eu vou economizar? Quanto eu vou receber de volta? Qual é o risco disso? O empresário quer saber disso. Quer saber o risco que tem, o que ele pode perder e o quanto ele pode ganhar. Aí é com você, meu amigo. Muito dele quer saber se é primeira, segunda instância, STJ, STF, entendeu? Ele quer saber o seguinte, e para com o negócio. Que a jurisprudência começa a citar latim. Empresário não quer saber disso, não, amigo. Empresário quer saber de dinheiro no bolso, economia. Quer saber do retorno. Perfeito. O doutor Caio Almeida, que está bombando na Bahia. Fez o curso Coaching Prática Tributária e está bombando na Bahia. Orgulho de você, meu irmão. A tutela de evidência. Perfeito. Você pede para exibir documentação quando a concessionária não quer liberar. Vamos lá. Pessoal, básico do direito. Pirâmide de Kelsen. Básico do direito. Professor, o senhor falou que tem um convênio do CONFAZ que autoriza inserir na base de cálculo a TUJ e a TUJ. E agora? Você chora não. A Constituição, o que é maior, pessoal, na pirâmide de Kelsen? A Constituição, a Lei Candir ou o convênio do CONFAZ? Temos que analisar a Constituição. O CONFAZ, ele é ali, quem representa ali cada estado no CONFAZ? Secretário de Fazenda. Ele quer dinheiro, cara. Ele quer dinheiro. Outra, aproveitar aqui o nicho. Antes de continuar, pessoal, o Portal F3 está com uma promoção de carnaval sensacional. Os meus cursos, tem curso com mais de 50%. Eu vou dizer para você, os grandes cursos, os cursos mais longos curso Coaching Prática Tributária, tá com 50% de desconto, de 190 por 85, pode parcelar até 10 vezes sem juros. Curso Prática Tributária, Processo Tributário Administrativo e Judicial, de 150 por 75. Imposto de Renda Pessoa Física, acho que está com 20%, de 119 por 90 e pouco. E atenção,
É www.portalf3juridico.com.br dos meus cursos, e meu site é www.professorkleberbarros.com, ok? Agora se liga, um curso que eu vou iniciar 16 de março, serão 15 horas, Cristiano Leal já tá inscrito, eu sei, serão 15 horas de um curso prático de ICMS, teoria e prática, onde eu vou analisar os grandes temas de ICMS na Constituição, na Lei Candir, o CONFAS, as grandes jurisprudências, ICMS fora da base de cálculo de PIS/COFINS, ICMS na substituição tributária, TURD, logicamente, vamos abordar. Será um curso de ICMS. E atenção, até o dia 28, esse curso de ICMS, por volta de 15 horas de aula, só de material, pessoal, eu já tenho um pronto material, arquivo, com jurisprudência, petições editáveis, artigos, tabela, planilha. Só eu tenho mais de 70 só desse tema do ICMS da energia elétrica, ok? Só nesse tema. E o valor promocional até dia 28, de R$300 por 194, em até 10 vezes sem juros. É verdade. O que eu falei não é mentira não. No portal F3 nós estamos com uma promoção sensacional de R$300 por 194. Vai começar dia 16 de março. Ok? 16 de março. Daqui a pouco, pessoal, vamos dar mais uma andada. Vou mostrar o site para vocês aqui. Ok? E pode parcelar, você pode comprar o... eu quero iniciar no direito tributário, 15 horas. Curso Coaching Prática Tributária. Quem fez aí, tá na live, pode falar. Se foi ruim, pode falar também. Cara, eu ensino a precificar os honorários, como iniciar, quais são os caminhos para iniciar nesse métier tão fechado do direito tributário. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, mas vamos voltar no tema aqui para a gente não divagar muito. Daqui a pouco eu volto no tema, ok? Aí, o grande Guilherme Merrido, o curso foi muito bom, né? Então isso daí, não recebeu nenhum Didi para falar isso não, né? Mas vamos lá. As normas estaduais, os convênios do CONFAS não podem estar em desacordo com a Constituição. Pode deixar que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês o link. Vamos focar agora aqui na explicação, ok? Coraçãozinho na tela, bombando. E, Dr. Wagner, quando acabar aqui, eu respondo a sua dúvida lá, né? Nós temos um grupo no WhatsApp que eu respondo lá constante, grupo no Facebook, é uma interação muito legal, né? Quem já faz parte do grupo pode falar aí que é bem legal. Então fica ligado, fica atento. Fica atento, ok? Seguinte, a TURD, como já mencionei, pode ser cobrada. Mas a TURD não podem ser vistas como mercadoria, pois é apenas uma operação interna entre produtor e distribuidor de energia. Não, qual é a tese da fazenda? Não, isso é transporte. Incide ICMS porque na TURD, porque isso é transporte. Então deve também incidir o ICMS. Já podemos avançar nessa temática que há diversos artigos que demonstram de forma muito clara que a TURD não é transporte. Não se caracteriza serviço de transporte de algum estado para o outro. Não pode entrar na base de cálculo do ICMS. Não tem dúvida alguma. E atenção, pessoal. Tem um convênio que autoriza, mas como é contraditório? Se liga agora na explicação. A fazenda diz o seguinte: não... nós estamos autorizados, é plenamente constitucional, não tem nenhum tipo de legalidade. Mas, a contrário senso, se liga em algo. Tem uma PEC, uma proposta de emenda constitucional 285 de 2004, que visa de forma explícita inserir a TURD na base de cálculo do ICMS. Como é que se eu tenho uma PEC
que visa inserir na Constituição a TUJ e a TUD como base de cálculo também do ICMS? Como é que a Fazenda alega que é condicional se há uma PEC buscando inserir na Constituição a TUJ e a TUD dentro da base de cálculo? Aí não é só isso não, a Lei Candir deve autorizar não, porque tem um projeto de lei complementar também, uma PLC 352 de 2012, que também visa inserir na Lei Candir de forma expressa a TUJ e a TUD na base de cálculo do ICMS. Como é que está de acordo com a Constituição e a Lei Candir se há uma PEC e uma PLC visando inserir nas mesmas a TUJ e a TUD na base de cálculo do ICMS? Então, se visam... É contraditório, né, doutor Miranda? É contraditório isso. Então, essa proposta de emenda condicional e esse projeto de lei complementar, se os estados, através de convênio, estão tentando antecipar isso por conta própria, é incondicional. A legislação estadual, que também inserir a TUD e a TUD, é incondicional, porque não há cabimento nem na Constituição, nem na lei complementar de normas gerais do ICMS. Que é maior contradição isso? Que é maior batom na cueca do que isso? Não é decorar, é entender. Não é decorar. Quando você decora, quando você esquece, você demonstra insegurança para o teu cliente em potencial. Agora, quando você entende o porquê do negócio, é diferente. Né, meu amigo, doutor Rodrigo Pérez? Vamos marcar esse café, hein? Esse nosso café tá difícil, mas vai sair aí no Rio de Janeiro. Vamos lá. Então, fica ligado. É muito óbvio concluir que é indevida a exigência do ICMS sobre a TUD e a TUD, mesmo com convênio. O convênio é incondicional. Agora nós temos um problema. Por quê? Porque o contribuinte de direito, quem é? É aquele que recolhe o tributo aos cofres do Estado. Quem é que recolhe? As concessionárias, em regra. Concessionária, em regra. Ela não paga, ela é consumidora de direito. Ela recolhe e repassa ao Estado. Mas aí teremos um problema, que somente o consumidor de direito teria podemos falar, teria o direito para pedir restituição. Mas seria interessante, teria a legitimidade, a concessionária. Mas, primeiro, a concessionária iria, por exemplo, ajuizar uma repetitória? Legitimidade, perfeito. Por quê? Não ia. Primeiro, não é ela que paga. Ela repassa o ônus, consumidor final. E ela vai querer se indispor com o Estado, que ela é concessionária? Não. Então, por isso, o entendimento é que o consumidor, de fato, aquele que arca com o ônus do pagamento, quem paga de fato, que é repassado ao final da conta, ele tem legitimidade para tal. Você, como pessoa física, a pessoa jurídica, ok? Quem deve estar no polo passivo? ICMS. É tributo, é imposto estadual, lógico, Alexandre. Não vai querer meter bronca para um negócio que nem ela paga, ela repassa. O Estado deve estar no polo passivo. O Estado deve estar no polo passivo, ok? Fica atento. Imposto indireto, perfeito. Então, o consumidor final, ele tem legitimidade para cobrar, para pedir a restituição dos 60 meses, dos últimos 5 anos. É o contribuinte de fato para contestar ICMS, pois ele é que tem interesse nessa demanda. Repercussão tributária, perfeito. Tributo direto repercute, tem essa repercussão durante a cadeia aí de consumo. Então não há interesse da empresa de transmissão ou distribuição nesse processo jurídico, não há. Pode incluir a concessionária. Alguns advogados colocam até por aquela questão de pedir as contas, pedir a especificação da TUD, mas muito tem colocado somente a concessionária. Primeiro, pessoal, vamos lá. Tem muita gente, eu já vi bizarrice, eu já vi, com todo respeito, mas pessoas
pedindo a repetição de INDEP, pedindo o valor da conta dos últimos 5 anos em dobro. Aqui é uma ação tributária, não é direito do consumidor. Dano moral, posso pedir? Pode, você pode pedir tudo, você pode pedir até para morar na Lua. Mas tem que entender a jurisprudência. Se já tem uma pressão política já muito forte devido a isso, imagina o dano moral. Então, tem que estar ligado nessa questão. Tem que estar ligado nessa questão. Então, fica ligado, fica atento nesse ponto. Então, vamos lá. Continuando. Vamos lá, vamos compartilhando, convidando. Não esquece aí do bônus, do presente, somente para aqueles que se cadastrarem no meu site, professorkleberbarros.com. Eu vou mandar um bônus para vocês via e-mail. Não, dando moral, né? Receio de sair uma decisão política. É possível. Os nossos tribunais superiores estão mais políticos do que tribunais de direito e fato. Mas a jurisprudência é favorável. Cabe repetição de débito. Mas, doutor Lúcio, aqui é um jogo de palavras. Até a grande crítica, né, da repetição de indébito está inadequada para o direito tributário. O nome da ação mais adequada seria restituição de débito, porque não repete, não dobra, como no direito do consumidor. Então, a nomenclatura da ação pode trazer uma dúvida. A conta de energia elétrica deve estar no nome do requerente. Não sei que ele tenha casos de mortes, pode ver aí a questão dos herdeiros, mas tem que estar ligado. Ok? O STF, quando se manifestou nesse tema, foi favorável, ok? Mas vai chegar com certeza lá para decisão de recurso extraordinário, ok? Então, fica atento. O contribuinte direto, o contribuinte de direito, o contribuinte de fato, nós vimos que o de fato é que tem interesse nesse ponto de fazer o pedido da restituição do indébito. E atenção, pessoal, que não é só a repetição do indébito, que é também normalmente qual é o nome da ação? Repetição de indébito cumulada com ação declaratória, porque você vai ter o direito declarado também para não pagar mais para frente também nas contas futuras, excluir a TUJ da base de cálculo do ICMS, ok? Então nós temos precedentes aí na primeira turma, na segunda turma, na Corte Especial do STJ. Se você quiser anotar aí, vou citar para você o principal da primeira turma e o da segunda turma. Vou colocar o pedido liminar para cessar desde já a cobrança do ICMS sobre a TUJ. Isso, de urgência. Vamos lá, anota aí o RESP. É fácil de decorar, ó. 222.810, RESP 222.810, 222.810. Tivemos favorável, o Rodinei falou, tem muita, a maioria é favorável. Parabéns, Adriana. Então, precedente, RESP 222.810 de Minas Gerais, do acórdão do ministro José Delgado, e da ministra Eliana Calmon, também de Minas Gerais, anota aí, 343.952. RESP também 343.952. Como eu estou com o coração aqui muito aberto aqui, vou poupar trabalho para vocês. Sabe o que eu vou fazer? Quem se cadastrou no meu site, eu vou mandar o RESP, a cópia do RESP folha por folha. Eu vou mandar a cópia integral para vocês, ok? Vou mandar, quem se cadastrar no meu site, vou mandar a cópia integral do precedente do STJ, ok? Então vamos lá, só hoje, quem se cadastrar. Então, se você ler, primeiro você vai ter o passo a passo do advogado, do contribuinte, da fazenda, contestação, apelação, agravo de instrumento, contrarrazões. Você vai ter o passo a passo até quando chegou no STJ, e a fundamentação, a réplica, vai ter tudo. São quase 1000 páginas, tá? São quase 1000 páginas. Então fica ligado. Então é uma oportunidade muito grande para você trabalhar com
com essa temática. E vamos lá num bate-bola aqui de dúvidas. Meu site www.professorkleberbarros.com. Vou colocar aqui para vocês, tá? Aqui, eu vou virar rapidinho aqui, ó. Aqui, como você cadastra? O site lá, o www.professorkleberbarros.com. Aqui tem a minha foto. Você vai puxar até o final, vai descer, vai rolar a barra até o final. E tem lá, entre em contato. Você vai colocar seu nome, seu e-mail e o assunto. Presente Periscope. E obrigado, Sargento Queiroz. professorkleberbarros.com. Não, eu só posso responder depois que acabar aqui, tá, pessoal? Não tenho como mandar o e-mail para você aqui de forma automática, ok? Você vai descer até o final, seu nome, seu e-mail, o cadastrar no site, tá? Para o teu acesso ao teu e-mail, tem que estar cadastrado no site, nome, e-mail e assunto, Presente Periscope, ok? Vamos voltar para as dúvidas. Vamos lá, o bate-bola de dúvida. Daqui a pouco eu vou falar de novo da promoção, tá? Dos meus cursos aqui, promoção de carnaval, sensacional. Deixa eu virar aqui a câmera. Vamos lá, pessoal. Vamos lá, dúvida. Periscope, o Periscope é aqui, me seguir, Prof. Kleber Barros. Quem faz o cálculo? É o autor. Ou o próprio, ou contrata uma perícia. Por exemplo, eu conheço uma perícia que cobra R$30 por conta. Te traz tudo planilhado, 60 meses, quase R$2.000. É caro? Depende. Você pega uma empresa com uma conta alta, eu contrato na hora uma perícia. Eu não sou contador, tenho dificuldade com isso, então o município pode cobrar do Estado também? Pode. Se ele pagar o ICMS, estiver pagando o ICMS, não tiver dentro desse bojo, se tiver lá do ICMS lá, não tem problema algum. Mas tem uma questão da imunidade recíproca, né? Tem fundamentação legal, Ricardo. Tem uma lei que permite. O problema não é a TURD. Pode deixar para o final, liquidação de sentença. Mas, na minha opinião, se for algo relevante, é bem melhor você contratar o teu perito. Agora, você tem 3 opções básicas. Você tem todas as contas, que é muito difícil. Você pode colocar os dados, quando a conta especifica TURD, você pode colocar na planilha e vai trazer o cálculo para você. Ou você pode colocar, tem site também que você alimenta com dados, que ele te dá no final ali o que deve ser restituído. E tem outro que você só dá a última conta. Ele vai puxar as demais 60 e vai te dar já tudo planilhado. O que eu falei, não é somente TURD. Tem um SBT, que não é o canal do Silvio Santos, é o Sistema de Bandeira Tarifária. Lembra do SBT? Que tem bandeira verde, não tem acréscimo. Bandeira amarela tem um acréscimo e vermelho tem um acréscimo maior ainda. O que acontece? É colocado também na base de cálculo, mas não é esse sistema aí de bandeira tarifária para socorrer, para evitar apagão, também tem que ser excluído, foi cobrado por anos. Bandeira amarela e vermelha também tem que excluir da base de cálculo. Demora para receber restituição? Depende do estado, depende da forma, depende do valor, depende de muita coisa. A boa é a compensação. Quando de pequeno valor também é mais fácil, ok? Logicamente o precatório, dependendo do estado, ok? Mas depende muito, né? Tem até decisões com menor monta de jurisprudência que tem conseguido que na própria conta de energia elétrica, abatendo nas contas seguintes, que é muito mais fácil. Com as últimas 12 contas, você tem uma média. Valor da cal, você pode colocar um valor de meramente ali de alçada. Como o advogado cobra? Ele, em média, cobra 30% no que é economizado. Por exemplo, vamos botar 15%. Uma conta de R$10.000, se você tem R$100.000, 600 mil para receber nos últimos 5 anos. Vamos supor que 15% você conseguiu abater, 90 mil, seu cliente recebe 90 mil. Ali você cobra 30%, recebe 27 mil. Ok? Muitos cobram na liminar. Na liminar, e recebe a diferença
dar conta de energia elétrica por um período. Então, muita negociação. Somente 30, 20, 15, depende do montante, depende da negociação, ok? Não tem acordo. Nesse caso não tem acordo. A fazenda contesta tudo. Depende do estado, Cíntia. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, não está aceitando, está declarando incompetente. Vamos lá, mais dúvidas? Vamos lá, quem não convidou o seguidor aí paga o ingresso, convidando os seguidores. Vamos lá, gente. Vamos. Isso aqui é algo, uma pepita de ouro. Tem que. Não. A atualização monetária, ok? Por isso que eu falei, quando na perícia já vem tudo atualizado. Ok? Vamos lá, obrigado. Vamos lá, convidando, isso aí. É necessário advogado para isso? É necessário advogado. Falar pelo site? Não, o site vai cadastrar seu e-mail. Eu vou mandar o material. Pelo site. Pelo site eu vou ter acesso ao e-mail e vou mandar para você. Nome da ação é repetição de débito cumulada com declaratória. Pergunta: apresentar memória de cálculo inicial? Não é necessário. Você pode deixar para o final na liquidação. Ok? Juizado, depende do estado. Juizado não é juizado comum, não. É juizado fazendário, depende do estado. Ok? Pode deixar para liquidação de sentença. Então, tem planilha atualizada, entendeu? É outro tema. COFINS, base de cálculo, base de cálculo, outro tema de semestre que não cabe aqui, né? Repetição de débito. Pode utilizar as duas, repetição ou restituição de débito. Pede a tutela de evidência, com certeza. Outra questão, pessoal, que entra também, entra no bojo, é a questão da seletividade, né? De energia ser um bem essencial e deveria ter a alíquota mínima e não a máxima. Aqui no Rio de Janeiro, se não me engano, vai aumentar para 31% ou 32%. Se você tiver um mínimo de habilidade, é para fazer ser contador. E você tiver todos os dados, né? 32 vai aumentar, né, Rodrigão? Com o pacote da maldade aqui, né? Tem que ter o cálculo, o cliente gosta de ver. Nome da ação, restituição de débito ou repetição de débito. Pessoal, no e-mail vou mandar para vocês sugestões de sites de perícia, ok? Vou mandar para vocês no corpo do e-mail sugestão de site de perícia, ok? Para vocês. Então não é só TUJ. TUJ é o principal, mas tem um sistema de bandeira tarifária, tem a questão da seletividade, ok? Então, risco da ação, o risco normal. Hoje a jurisprudência é favorável, mas amanhã pode mudar. Mas hoje, como eu falei para vocês, o RESP, da primeira turma, da segunda turma, da Corte Especial, é tudo favorável, ok? Na inicial, mas você pode deixar, por exemplo, o cálculo, o valor final, você pode deixar para o momento da liquidação da sentença. Bandeira tarifária. Aqui, o doutor Rodrigo Pérez aqui expert no dia a dia, né, doutor Rodrigo? Você pode falar aqui, doutor Rodrigo, quantas ações você tem, se não for aqui no Rio de Janeiro. Tive o privilégio de estar junto com o Rodrigão aí na OAB, junto com o professor Pedro Barreto. Quantas ações você tem, Rodrigão, relacionado aí a TUJ no Rio de Janeiro? Você tem mais ou menos uma base de quantas ações nesse você tem aí no escritório? 1000 ações. Aí, ó. Rodrigão tem 1000 ações nesse tema, nessa temática aí. Pessoal, transitar em julgado quando fala por questão do STJ, por exemplo, isso demora. Quanto tempo média? Depende muito do estado. Rodrigão tá bombando, é o cara aqui na prática aí dessa tese. É o cara na 11ª, ele chega lá, já sabe, já vem o homem da energia elétrica. Sergipe, Pernambuco, Rondônia, é o cara. Entendeu? Parcerias aí em tudo que é lugar. Pela Constituição, André, somente o consumo deve ser a base de cálculo
do ICMS, somente o consumo. Você tem praticamente jurisprudência favorável em todos os estados, em todo o valor da energia, né, do consumo de fato. A mandado de segurança, mas aqui foi o Mato Grosso do Sul, né? Pode impetrar mandado de segurança? Pode. Só que não é ação apta para restituição, né? Você pode ali, a questão do ônus ser menor, a questão de não sucumbência, pode ser para o MS para você gozar futuramente. Mas não, pode ser declarado o direito, mas não é o meio adequado para você ter a restituição, né? 5 mil pelo MS, entendeu? Mas aí você pode, depois de ter aí é questão de estratégia processual, né, Rodrigão? Você pode, muitas das vezes, devido ao rito ser mais sério, você ir pelo MS e depois ajuizar a repetitória. É muito melhor, né? Tem essa possibilidade. Ou ir direto na repetitória com a declaratória. Mas tem questão de risco. Aí questão, pessoal, advogado não pode ser somente conhecedor de direito. Ele tem que ter visão empreendedora. Ele tem que ser um negociador. Ele tem que ter estratégia. Rodrigo falou que prefere a ordinária. Eu também prefiro a ordinária. Bem melhor a repetição de débito pra gente, né? Mas tem cliente, depende muito do perfil do cliente, né? Depende muito do perfil do cliente. Às vezes o cliente, não, eu quero gozar disso o mais rápido possível. Você vai de MS. Ou pode ir em paralelo com a repetitória, ou esperar. Então, na liminar do MS mais célere. Então, por exemplo, no Rio de Janeiro, outro grande case, o IPTU. Cobrando IPTU aqui, já ouviu falar em isenção retroativa? Aqui no Rio de Janeiro tem cobrado. Pessoal, mostra muita gente cobrando aqui. Daqui a pouco a gente volta pro bate-bola, tá? A gente volta pro bate-bola daqui a pouco. O site, o pessoal quer saber do curso. Aqui, eu vou virar aqui rapidinho. Rodrigão, não adianta você conhecer toda a tese e não conseguir fechar nenhum contrato. Que adianta? Aqui, ó, no site do Portal F3 Jurídico, www.portalf3juridico.com.br. Lá você tem uma aba módulos e tem meu nome, Kleber Barros, www.portalf3juridico.com.br e tem módulos, você vai em Kleber Barros, clicou Kleber Barros, aqui tem vários cursos, ó. Cursos rápidos, comentário de súmula vinculante tributária de 30 por 3,50, direito administrativo súmula vinculante 13,50 de 30 por 3,50, concurso público, resolução de questões CESP de administrativo 35 por 15,75, resolução CESP condicional de 45 por 20, resolução de questões condicional e administrativa FGV para concurso público de 50 por 22,50, questões OAB FGV primeira fase 69 por 34. Aqui começam os cursos maiores, ó. Curso de imposto de renda pessoa física, teoria e prática de 119 por 95, onde eu trato do imposto de renda na Constituição, o regulamento do imposto de renda, tem muito material de impugnação administrativa, de repetição de as isenções de enfermidade, várias isenções de imposto de renda, são 10 horas de imposto com farto material aqui, um desconto de 119 por 95. Tudo parcelado. Na promoção de carnaval normal são 5 vezes sem juros. Na promoção de carnaval está podendo parcelar em até 10 vezes sem juros. Acabei de gravar, tem 2 semanas a última aula. Curso de processo tributário, administrativo e judicial, teoria e prática de 150, 50% de desconto, por R$ 74,50. Eu trabalho aqui com tudo já de acordo, logicamente, com o novo Código de Processo Civil, com o processo tributário, aborda as principais ações, anulatória, declaratória, repetitória, consignatória, MS, embargo e execução fiscal, EPE, os recursos, apelação, agravo de instrumento, agravo interno, embargo de declaração, recurso extraordinário, recurso especial, e no processo administrativo tributário, que é um filão muito bom, que poucos advogados trabalham com ele, o que é impugnação administrativa, denúncia espontânea, consulta, recurso voluntário, recurso especial, o PERDCOMP, o CARF, então, e vários modelos dessas ações, dessas consultas, como fazer de 150 por 74,50, 50% de desconto. E o curso que bombou
quase 500 alunos, coaching prática tributária, como iniciar na área tributária, recém-formados, recém-aprovados na OAB, quem quer mudar de área, começar no direito tributário. Ó, eu abordo o quê? Qual é virar aqui rapidinho. No coaching prática tributária. É para quem quer iniciar. Como eu inicio? Muita gente se forma, passa na OAB, e agora, como eu inicio? Da teoria para a prática. Primeiro módulo, primeira aula, marketing jurídico. Como eu me apresentar? Como eu conquistar clientes sem ferir o código de ética. Tudo de acordo com o código de ética, eu dou dicas, macetes, como eu posso utilizar sem ferir o código de ética para eu conquistar clientes, estratégia para fechamento de negócios, como verificar na minha área quais são as empresas, qual o nicho eu devo atuar, como eu posso começar no direito tributário. É aula 1, marketing jurídico. A segunda, planejamento tributário. Como eu trabalho como consultoria tributária, ok? Temos muito isso. Processo administrativo, processo tributário, quais são os grandes cases? Nesse eu trato também da TURD, ICMS, fora da base de cálculo de PIS, CONFINS, ICMS, substituição tributária, eu vou tratar no próximo curso que eu vou mostrar para vocês. Então, questão do Fundo Rural, ISS, aqui locação também trata com vocês, contribuição previdenciária. Então são 15 horas para quem quer iniciar, ok? Todos esses cursos que eu falei, imposto de renda pessoa física, processo tributário e coaching prática tributária, estão gravados. Todos foram gravados agora recentemente, no final de 2016 e no início do processo tributário. Acabei de gravar tem 2 semanas, ok? Show de bola. E o coaching prática tributária, deixa eu virar aqui rapidinho. O coaching prática tributária, depois a gente vai tirar outras dúvidas, tá? Sem problemas. Está de 179 para 89,50, de até 10 vezes sem juros. Então 50% de desconto. E, enfim, fala também do ICMS na última aula, entre outros temas, mas não é específico. Específico sobre o ICMS é isso aqui, ó. Promoção até o dia 28, de R$300 por 194. Aqui é só ICMS, 5 aulas, por volta de... Vai ter material, modelo, editável, no INDOC, jurisprudência. Só sobre TURD eu tenho por volta de 70 arquivos para mandar, modelo de MS, quais documentos eu preciso para ajuizar a repetição de débito, o MS, os honorários, como cobrar, como conseguir cliente, ok? Pode dividir em 10 vezes. Os cursos estão em promoção, se tiverem em promoção pode ser até 10 vezes sem juros. E esse curso, qual é a ementa? Se liga, só ouça. Vou virar aqui, porque tá meio embaçado aqui. Vou virar, se liga, só ouça. Qual é a nossa ementa do curso de ICMS? A estrutura do ICMS na Constituição, qual é a competência, fato gerador, base de cálculo, repartição de receita, princípio da não cumulatividade, seletividade, analisar a Lei Candir, o CONFAS, convênios, protocolo, alíquota interna, alíquota interestadual, o DIFAL, diferença de alíquota, substituição tributária, para frente, para trás, fato gerador presumido, contribuinte substituto e substituído, ICMS de combustível, para quem quer trabalhar com posto de gasolina, é um nicho maravilhoso, ICMS na importação, na exportação, jurisprudência dos tribunais superiores. Vamos ter mais de uma aula só para analisar a jurisprudência do ICMS em súmulas e sem ser em súmula, em RESP, em RE, só do STF, do STJ, jurisprudência dos tribunais superiores, aplicação prática do ICMS, operações, prestações nas quais incide ICMS e as quais não incide. Vamos analisar caso concreto de não incidência, isenção, alíquota zero, ICMS indevido na energia elétrica, TURD, sistema de bandeira tarifária, seletividade, ICMS fora da base de cálculo de PIS e COFINS, alguém perguntou aí, ICMS na substituição tributária. Então vai ser top, por volta de 15 horas e material didático incluído. E ainda, pessoal, virando aqui, nós temos um grupo no Facebook secreto só para aluno, onde eu posto todo o material, grupo no WhatsApp. Então é contato direto comigo,
e o network com os alunos, surgiram várias parcerias entre alunos em todo o Brasil. Então, ó, promoção do curso CMS vai começar 16 de março, de R$300 por R$194. É imperdível, 10 vezes sem juros. Você pode ainda comprar o coaching, o prática tributária, o imposto de renda pessoa física. No imposto de renda pessoa física, na última aula, eu abro o programa de ajuste anual e explico como fazer. Tem um curso de processo tributário, administrativo e judicial e o prática tributária. Você pode aqui, ó, comprar e parcelar em 10 vezes. Então, esse curso vai começar 16 de março somente sobre ICMS. Ok? Somente sobre ICMS. E pessoal, eu vou prometer para vocês ainda. Tem temas para tratar ainda daqui. Eu vou prometer na próxima live, não sei se eu consigo amanhã. Se eu não conseguir amanhã, na quarta-feira, eu vou continuar o tema. Vou falar de súmula que diz que o mero deslocamento de mercadoria não é fato gerador de ICMS. Vou falar sobre o sistema de bandeira tarifário para vocês. Vou falar sobre a questão da seletividade e alguns pontos da TUSD e da TUSD que ainda eu não tratei com vocês. Então vamos ter mais uma live amanhã ou quarta-feira. Então fica ligado. Quem não me segue, me siga aqui, Prof. Kleber Barros no Periscope, porque você pode ser convidado por algum amigo e eu vou entrar na live e você não vai ser avisado. Se você me seguir, você vai ser avisado. Então, alguém coloca para mim aqui meu Periscope, @Prof. Kleber Barros, @Prof. Kleber Barros. Me siga no Periscope, no Instagram Kleber Barros Portal F3, Facebook Kleber Barros, minha fanpage, Kleber Barros 2, ali o meu perfil pessoal. Para cadastrar e receber o bônus, o meu presente, né? Para cadastrar e receber meu presente é www.professorkleberbarros.com. Esse é meu site, www.professorkleberbarros.com. Você vai rolar a barra até o final. Vou mostrar como é a entrada, ó. Meu aulão em Manaus aqui, ó. E tem artigos, pessoal, lá. Tem artigo tributário aqui. Tem que seguir meu site aqui, ó. Artigo recente: STJ publica novas súmulas. Não é possível excluir valores repassados a terceiro da base de cálculo do PIS/COFINS. Page aqui importantíssimo: imposto de renda. A Procuradoria Federal Nacional autoriza a existência de ações sobre dispensa de imposto de renda sobre doença grave. Então você vai rolar até o final, vai colocar seu nome, seu e-mail, o assunto presente Periscope. Eu vou mandar para você o case completo do STJ sobre o tema, ok? Então você que está em reprise, me siga no Periscope, @Prof. Kleber Barros. Vamos continuar o assunto no Instagram, Kleber Barros Portal F3. Meu site não tem BRs, Charlene, é www.professorkleberbarros.com, é internacional, ok? E na minha fanpage, vai lá no site do Portal F3, módulos Kleber Barros. Compra os cursos ICMS 16 de março. Vamos começar de 300 por 194. Pode parcelar ainda em 10 vezes. Coach prática tributária, processo tributário, administrativo, judicial, imposto de renda. Vai bombar. Amanhã ou quarta-feira vamos estar juntos novamente aí, continuando o assunto, ok? Um abraço, um prazer enorme estar com vocês aqui no Periscope. Vamos continuar o tema em breve. Um abraço, fique com Deus. Não quer nem desligar o Periscope. O Periscope gostou tanto